É hora de fazer este vídeo, pois muitos não sabem mais diferenciar os corpos. Não há desculpa para isso. Não me diga que alguns têm condições que dão traços mais masculinos ou femininos. Ao construir uma casa, começa-se pela estrutura. Os ossos são o sistema de suporte do corpo. Os ossos não mentem. Os ossos masculinos são mais fortes e densos que os femininos. O crânio masculino é mais robusto e maciço. O feminino é mais redondo e afunilado. A margem supraorbital feminina é mais nítida. A masculina é mais arredondada. O osso zigomático é mais pronunciado no crânio masculino. A mandíbula feminina é mais arredondada. A masculina é mais quadrada. Os homens têm uma massa craniana mais profunda. O arco superciliar é grande e pronunciado nos homens. Isso é ciência forense. Eles devem saber a diferença entre o corpo masculino e feminino. De que serve se um corpo é achado e você não identifica o sexo do falecido? Homens têm mandíbula quadrada. Mulheres não têm. Estes são crânios reais. Qual a diferença entre eles? Homens têm cabeça e maxilar quadrados. Mulheres têm crânio oval e mandíbula pequena. Homens têm osso da sobrancelha. Mulheres não têm. A mandíbula feminina é menor. A arcada supraciliar masculina é mais proeminente. A entrada pélvica feminina é mais larga. Estude estas imagens. Você devia ter aprendido isso na escola. Qual é a pelve masculina e feminina? A pelve feminina é mais larga, alargando os quadris. Pelve mais larga significa ângulo Q maior. Por isso mulheres têm quadris e homens não. A pelve feminina é larga para o parto. Homens têm pelve pequena, não dão à luz. Mulheres, ossos finos, ombros pequenos, braços curtos. Homens, ombros largos, braços longos, quadris estreitos. Você é adulto, não pensarei por você. Agora, vamos ver as diferenças musculares. Há diferença entre músculos femininos e masculinos? Homens e mulheres diferem em força, mas isso se deve mais à diferença na massa muscular. Músculos masculinos são mais firmes que os femininos. Mulheres podem tê-los, mas com menos massa muscular. Falando de diferenças, mulheres têm 30 a 35% de músculo, homens 40 a 50% do peso corporal. Esses números variam com idade, forma física e genética. Mulheres saudáveis têm mais gordura corporal que homens. Ou seja, mulheres têm mais gordura no corpo que homens. Contudo, esse tecido gorduroso, rico em mitocôndrias, tende a ser mais ativo metabolicamente que o masculino, que fica perto do estômago, diferente da distribuição comum nos quadris e coxas do corpo feminino. A diferença entre os músculos de homens e mulheres é evidente. Mulheres nunca terão músculos tão grandes e volumosos como os dos homens, mesmo com esteroides ou testosterona. Então, qual é a diferença entre as formas masculinas e femininas? Mulheres podem ganhar tônus e músculos, mas nunca serão tão grandes e volumosos quanto os de um homem. Os animais sabem qual gênero estão observando. Você não consegue ver a diferença? O que isso significa? Os animais agora são mais espertos que os humanos? Dá para ver os quadris largos, ao menos nos três do meio, formas de ampulheta, ombros pequenos. Elas têm um peso corporal muito baixo. Dá para ver as costelas delas. Porém, essas costelas são delicadas. Não são costelas masculinas salientes. Não há cintura de Adonis. A barriga ainda está macia. Acho que isso foi tirado em 2006. Isso foi antes do fisiculturismo ter transgêneros. Quer dizer, isso é óbvio. Pescoço largo, músculos rígidos. Olhe para o abdômen. Cintura de Adonis. Músculos femininos nunca serão assim. Estude o vídeo e faça sua análise de gênero. No meu outro canal, alguém pediu. Veja essa pessoa, não tenho certeza.
Assista várias vezes e terá certeza. Meninos na puberdade liberam testosterona. Meninas liberam estrogênio, hormônios que afetam o corpo conforme o gênero. Mulheres têm mais gordura corporal, necessária para a reprodução. O corpo masculino não é feito para gestar. Assim, tem menos gordura e mais músculos. Mulheres têm gordura distribuída pelo corpo. Mulheres têm gordura subcutânea no abdômen, homens não. É por isso que essas famosas têm barriga lisa após o parto. Não estavam grávidas. Homens têm mãos grandes que cobrem mais o rosto. Mulheres têm mãos pequenas que cobrem menos o rosto. Mulheres têm uma coluna que curva na parte inferior das costas. Homens têm menos curvatura na coluna. A curva na lombar faz a pelvis feminina inclinar para a frente. Homens geralmente têm costas retas e planas. Vê a curva na parte inferior da coluna dela? Por que a pelvis dela está inclinada para a frente? Porque precisa se adaptar ao peso de um bebê em crescimento. Homens não têm curva na parte inferior da coluna. Veja como a coluna é reta, as costas planas. Você vê a coluna curvilínea dela? O bumbum dela é mais alto. O homem tem torso reto e um V abdominal visível. Por isso, famosas se inclinam para trás, simulando uma coluna curva. Novamente, a mulher tem uma coluna curvilínea. O osso no topo do pé dele se sobressai. Na mulher, isso não acontece. Um homem aos 30. No cinto dele. Por isso, celebridades e modelos femininas se inclinam para trás, dando ilusão de coluna curva. Novamente, a mulher tem uma coluna curvilínea. O osso no topo do pé dele se sobressai. Na mulher, isso não acontece. Homem com 35% de gordura corporal, mulher com 45%. É notável. O peso do homem concentra-se na parte superior. Não desce pelo corpo como na mulher. Podemos ver um exemplo real disso. Veja, ombros enormes, gordura no topo do corpo. Quase não desce para as pernas. Tem tornozelos finos, pés grandes. Comparando com a mulher, olhe para ela. Pescoço fino, ombros pequenos. Eles inclinam para baixo. Ela tem braços curtos. Gordura na barriga, quadris largos, joelhos macios, gordura até o tornozelo e pés pequenos. Aqui estão as pernas do homem. Aqui estão as pernas da mulher. O homem tem joelhos nodosos, panturrilha alta, tornozelos finos. Olhe para a mulher. Joelhos macios, panturrilha baixa, acúmulo de peso nos tornozelos. Os corpos femininos são mais macios, têm bumbuns maiores e arredondados. Olhe para o homem. Corpo reto, bumbum pequeno, baixo, pernas finas. Olhe para a mulher. Coluna curvilínea. A fenda glútea na mulher é mais alta que no homem. Mulheres, ombros pequenos, clavículas em V, braços curtos até a virilha. Há variações. Não preciso ficar repetindo isso. As variações existem em pessoas comuns. Essas celebridades não são pessoas comuns. Ela tem quadris largos e forma de ampulheta. O homem não tem. Pescoço largo, ombros grandes, braços longos retos. O tronco é reto. Estes são quadris masculinos estreitos. Homens têm dedo anelar longo e mãos grandes. Mulheres, indicador longo ou igual ao anelar, mãos menores. Isso vale para a maioria. Algumas têm anelar mais longo. Meu anelar é um pouco mais longo. Não tanto, mas dá para ver que não é mão masculina. Esta não é uma mão masculina grande. Esta é uma mão masculina grande com um dedo anelar bem longo. Ombros pequenos, braços curtos, quadris largos. Por que uma mulher tem quadris largos? Porque a pelve é mais larga. Dá para ver a diferença. O corpo masculino não é feito para um bebê passar pela pelve. O feminino é. Mulheres têm osso frontal, temporais, mandíbula, tudo menor.
O ilho é mais aberto. Por quê? Porque a entrada pélvica é mais larga. Pelve inclinada para frente causa mais curva na lombar. Repita comigo. A pelve feminina inclina para frente pela curva na lombar. Entrada pélvica maior e mais redonda. Por quê? Porque o corpo feminino é feito para dar à luz. Ossos das pernas mais curtos. Ângulo que é aumentado. Por que o ângulo agudo é maior? Porque a pelve é mais larga. Em aulas de desenho, dizer que mulheres têm ombros largos e sem quadris é besteira. Homens têm ombros largos que cabem 3 cabeças. Mulheres têm ombros menores, cabendo 2 cabeças e meia. No homem, a mão tem o mesmo tamanho do rosto. A mulher tem quadris largos. Homens têm músculos definidos, mulheres formas curvas. Isso é ridículo. Você deveria ter aprendido isso na escola. Não há desculpa para não saber a diferença entre corpos. Viu os trolls tentando dizer que mulheres têm costas retas? Falha. O que diz aqui? A pelvis feminina é inclinada para frente. Mostram que mulheres têm quadris largos. Os quadris das mulheres começam mais alto. A pelvis se move para frente. Homens têm forma reta. Mulheres têm forma curva com quadris largos. Braços masculinos são mais musculosos. Eles têm mãos grandes. Mulheres têm braços finos e mãos delicadas. Olhe para isso. Dá para ver que é um homem. Olhe o pulso dele. É como um quadrado. Pode desenhar um quadrado nele. Mãos grandes. Comparado ao pulso da mulher, é bem diferente. O pulso dela afina antes de chegar à mão. Delicadeza nos pulsos. Pernas femininas são curvilíneas. Pernas masculinas são retas, com panturrilhas mais cheias. A linha do pescoço aos ombros na mulher é fina e curva. Palavra-chave, curvilínea. A clavícula é menos saliente que a do homem. A clavícula da mulher é menos proeminente que a do homem. No homem, o pomo de Adão se projeta para fora. A clavícula é mais saliente que a da mulher. Por quê? Porque homens têm ossos mais densos? Numa aula de desenho, ensinam como as pessoas realmente são. O torso masculino difere muito da anatomia feminina. Mesmo em desenhos, dá para ver a diferença. Mulheres têm forma de ampulheta, corpo curvilíneo, homens não. Ombros mais largos, quadris mais estreitos. Qual a diferença entre o homem e a mulher? Dá para ver? Homens têm crânio grande, formato quadrado. Mulheres têm rosto oval ou redondo, pescoço menor. Homens têm queixo quadrado, mandíbula larga, pescoço grosso. O crânio de um homem é mais pesado que o de uma mulher, então o pescoço é mais largo para suportar o peso nos ombros. Mulheres têm pescoço fino, mandíbula pequena, sem osso na sobrancelha. Quando vierem à minha aula, tragam o cérebro. Olha, ele não tem mandíbula quadrada, mas veja como o queixo é grande. O osso do queixo é enorme. Testa alta, sobrancelha, pescoço largo, não na mulher, sem osso na sobrancelha. Ela não usa maquiagem e ainda é bonita. Queixo pequeno, traços delicados. A cabeça feminina é geralmente mais oval, com formas suaves, redondas e curvas. O queixo é mais pontudo, a mandíbula é menos angular, o pescoço é mais fino. Por quê? Porque o crânio feminino é menor e mais leve que o masculino. A cabeça masculina é quadrada e angular, com mandíbula forte, sobrancelhas marcadas, formas angulares por ossos e músculos proeminentes. Queixo quadrado e pescoço largo para suportar o crânio pesado. Este não é um crânio feminino. Nunca poderia ser um crânio feminino e mesmo com cirurgia de feminização, não há como diminuir o tamanho do crânio. Testa alta, osso frontal, nariz grande, queixo proeminente, muito osso no queixo, pescoço largo, mas não para a mulher. Rosto pequeno, traços delicados, crânio redondo ou oval. Eles têm modelos 3D.
você pode ver o mesmo. Há uma grande diferença entre a forma masculina e feminina. Os animais sabem disso. Por algum motivo, os humanos ainda não perceberam. Homens têm crânio maior e formas angulares. As mulheres são mais curvilíneas e delicadas. E é assim que as pessoas estão ficando. Cabe a você estudar o vídeo para entender o que rola, porque essa galera está sendo programada a não revelar seu gênero de nascença, o que fere seu direito de escolha num parceiro. Você precisa estudar as evidências. A responsabilidade é sua de estudar esse vídeo e assistir várias e várias vezes até fixar na sua cabeça, para quando você ver algo saber exatamente o que está olhando.